Você não precisa ter todas as respostas hoje. Respire fundo e siga em frente no seu ritmo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olhem para um cenário global hoje. A situação está pesada. É guerra, inflação e as coisas não param. E isso afeta também não só a geopolítica, macroeconomia, o Brasil. E o bolso do cidadão está cada vez mais espremido. Os juros altos parecem uma âncora, travando a economia. Mas e se o jogo virar? E se, os juros cair? Imagine um cenário onde as guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, finalmente chegam ao fim, trazendo aquele alívio que nós estamos esperando e um alívio global na inflação, abrindo espaço para os bancos centrais do mundo inteiro cortarem os juros. E aqui no Brasil não seria diferente, que está tão alto, tão diferente, deveria cortar muito mais. Então imagine que no Brasil, que com essa onda vem acompanhada de uma mudança profunda na política, com uma guinada na direção a um governo, por exemplo, mais de direita, com as novas eleições que estão chegando esse final de ano, focado em uma responsabilidade fiscal, privatizações e corte de gasto. Resumindo, mudança de governo. Se isso acontecer, meus caros amigos, nós vamos ver uma queda brutal e rápida na nossa taxa de juros. Mas você sabe que, de verdade, o que acontece com o seu dinheiro, com o Brasil, com a Bolsa de Valores, quando os juros desabam de forma consistente, é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Neste vídeo, eu vou te explicar o impacto dessa virada real na economia, nos empregos e principalmente onde vão estar as maiores oportunidades de enriquecimento na Bolsa de Valores. Deixe um gostei no conteúdo, deixe um like e se inscreva e bora para o conteúdo. Quando a taxa de juros cai forte no Brasil, impulsionada por um governo que o mercado confia, que não gasta mais do que arrecada, que não tem roubo, que não tem desvio, que nós vê aqueles vários bancos quebrando com roubalheira e nada se faz. E nesse novo governo que nós queremos, faça algo, que os bandidos vão para a cadeia, que não tem roubalheira, que faça investimento, que tenha mais negociações, menos impostos, a engrenagem do país muda da água para o vinho. Primeiro, o crédito fica mais barato. Hoje, com os juros altos, o empresário não pega empréstimo para expandir sua fábrica, os seus investimentos, porque a conta não fecha, não vale a pena para ele. Então, o Brasil já não cresce. O cidadão comum, como eu, como você, como sua mãe, brincadeira, não financia casa ou carro, um veículo, porque essa prestação fica um absurdo, com os juros, obviamente, em cima do valor do produto, sem contar que o produto em si já fica mais alto o valor. E quando os juros despencam, esse cenário se inverte, além das parcelas menores os valores para as aquisições, as empresas conseguem negociar com os valores mais baixos e competindo. O consumo dispara. O comércio volta a vender então. As pessoas físicas voltam a ter poder de compra, porque o dinheiro rende mais, sobra mais, e porque o parcelamento cabe no bolso. Há um boom de empregos. Se as empresas vendem mais, elas precisam produzir mais. E para produzir mais, elas contratam mais funcionários. E a queda de juros é o maior motor gerador de empregos formais que existe. Há alívios também nas dívidas,
Sabe aquela bola de neve do cartão de crédito que você ou empresários que deixa no cheque especial, que destrói famílias com juros mais baixos? A gente renegociar fica mais fácil e a inadimplência despenca. E isso também afeta, então, né, como você pode ver, além de você, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, o agro e gigantes empresas que também estão endividadas até o talo e não conseguem pagar nem os juros da dívida. Imagina, né, a dívida. E para a pessoa física, o dinheiro deixa de ficar escondido, porque a gente tem aquela mania de segurar, economizar, e deixa ali no banco, deixa rendendo no cofrinho, e rendendo juros, e passa a circular na economia, então, real, gerando riqueza interna, gastando, tendo consumo. Então, agora, né, vamos falar um pouquinho de onde o dinheiro grosso é feito. Lá na Bolsa de Valores, como o canal aqui de investimento, com juros altos, o investidor pensa, para que eu vou correr o risco na Bolsa se a renda fixa me paga 2 dígitos sem eu precisar fazer nada? Tipo 10, 15%. E na Bolsa eu invisto e as ações sempre caindo, sempre dando problema, né? E por isso que a maioria está ali na renda fixa. Mas quando os juros caem forte, a renda fixa vai perder a graça. Poxa, não está dando muita grana. Estava dando 15, 16, agora está dando 12, 10, 9. E aí o rendimento mingua. E sabe o que acontece então? Um tsunami de dinheiro que está ali na renda fixa, ganhando garantidamente 15%, às vezes mais, às vezes menos, sai da renda fixa e migra direto para as ações, porque agora vai vir um boom, ali não dá mais dinheiro e as ações vão começar a crescer. E ali nas ações da Bolsa, da B3, ou lá fora investindo, é a lei da oferta e da procura. Muito dinheiro entrando, faz as ações subirem em linha reta. E a quebra até os vendidos e alugados. E é o início de um verdadeiro bull market, mercado de alta, que dá até o short squeeze, que não entra mais vendidos e etc. Além disso, as próprias empresas listadas na Bolsa de Valores passam a lucrar muito mais por 2 motivos simples. 1, elas vão vender mais para a população. 2, o custo da dívida delas despenca, fazendo o lucro líquido explodir na última linha do balanço, onde aquele dinheiro tinha que ir para as dívidas, os juros da dívida, que os juros diminuiu, vai sobrar mais dinheiro. Então, para o próximo passo que nós vamos falar, é os setores mais afetados e as ações que mais subirão. Por exemplo, vamos caçar, assim, vamos fingir que vão realmente, ano que vem, trocar de governo, ou vai ser um governo bom, todo mundo na expectativa, acaba as guerras, tudo melhora, tudo ajuda, e aí esse desgoverno comunista vai embora. E aí a gente vai querer investir. Vamos tentar saber qual as ações que mais tem a possibilidade de impacto. Obviamente que as mais que caiu, mas se está tão endividada, não é bem assim. Mas atenção, quando os juros caem forte, não são todas as ações que sobem na mesma velocidade e outras nem sobem. Algumas empresas funcionam como verdadeiras molas comprimidas. Elas estão ali cada vez caindo mais, caindo, tá apertando, quando solta, explode. Elas sofrem demais no cenário atual de juros altos. E quando a taxa despenca, elas dão os maiores saltos da valorização. É igual você pegar um elástico, você puxa, quando você solta, quanto mais você puxou, você sabe que a pressão é maior para voltar com tudo, tá? E se você quer ganhar dinheiro de verdade, nessa virada econômica, são esses setores que você precisa monitorar de perto, ficar de olho, aonde que vai ter o dinheiro, aonde que nós vai achar, aonde que nós vai dar lucro. Aqui que eu vou ficar rico com 100 reais? É uma piada, né, galera? É sarcástico. Então, existe um consumo cíclico de várias empresas.
e o varejo. Então, no consumo cíclico, quando volta a ter consumo, vai crescer. O varejo em si pode crescer. E esse é o setor que mais apanha com juros altos e o que mais brilha na queda. Estamos falando de grandes empresas varejistas, empresas de e-commerce, de redes, de lojas. Casas Bahia, Americanas, a Magazine Luiza, a Mercado Livre, por exemplo, lojas Renner, Arezzo e por aí vai, né? E por que sobe forte? O varejo ele vive de crédito e de confiança do consumidor. Com os juros baixos, o crediário fica barato. As parcelas cabem no bolso do brasileiro e as vendas explodem. Além disso, essas empresas costumam ser muito, mas muito endividadas porque elas fazem muito investimento para crescer. E aí entra no perigo, quando os juros ficaram altos demais. E para financiar seus estoques e o crescimento. Com a queda dos juros agora, as despesas financeiras delas vão despencar. E, obviamente, se tem menos despesa, uma empresa que tinha um lucro de 500 milhões e uma despesa de 500 milhões, praticamente essa despesa vai entrar no lucro e vai virar 1 bilhão de lucro. Então, o lucro líquido vai multiplicar rapidamente. Então, dá para você tentar entender qual é as despesas financeiras desses juros e embutir nesse lucro. O lucro em si vai aumentar. As despesas vão diminuir, os custos vão diminuir. Então, a construção civil e incorporadoras são outras. O setor imobiliário em si é totalmente dependente do preço do dinheiro. Por que sobe forte? Quase ninguém compra um apartamento à vista, uma casa à vista. Compra parcelado. E com a Selic lá embaixo, as taxas de financiamento imobiliário vão despencar, trazendo os milhões de novos compradores para o mercado, novos investidores, que tem gente que não compra casa só para morar, mas para investir, acreditando no preço maior futuro e revender. E as incorporadoras voltam a lançar prédios. Os estoques zeram e o valor das ações dessas empresas costumam disparar no ritmo acelerado. E aí na bolsa nós vê tipo Light, Light é Gafisa, mas tá com problema. Nós vê a MRV, mas tá com problema. Nós vê outras empresas aí, mas a gente vê empresas que estão crescendo. Imagina se os juros cair. Tipo Direcional, Moura do B, Lavi e por aí vai. As empresas de alto crescimento, growth, que é também tecnologia, são empresas que reinvestem tudo que ganha para crescer e que muitas vezes depende de capital ou tem lucros projetados para o longo prazo. E por que sobe forte esses tipos de empresas também? Que é empresas que olham muito tecnologia e IA, por exemplo, mas é mais lá fora. Quando os analistas financeiros fazem o cálculo de quanto uma empresa vai valer no futuro, ele usa a taxa de juros atual para trazer esse valor para o presente. O juro alto destrói o valor dessas empresas de tecnologia. E quando o juro cai, o valor justo delas lá no mercado de ações explode da noite para o dia. Existem empresas também altamente endividadas, alavancadas, que estão até em recuperação judicial, que está na pendura que pode sair. Aqui está um grande segredo do mercado. Empresas que têm operações boas, mas que estão sufocadas por dívidas bilionárias. Exemplo, a Braskem, que nós vimos no pregão de ontem desabando, que analisemos também no vídeo de hoje de manhã, tem um outro vídeo sobre a empresa, é um exemplo clássico de empresa altamente alavancada que se beneficiaria brutalmente disso. E por que sobe forte? Se uma empresa deve 10 bilhões, por exemplo, de dívida, uma queda expressiva nos juros poupa centenas de milhões de reais que iriam direto para os bancos. Esse dinheiro salvo vai então direto para a última linha do balanço, transformando prejuízos crônicos em lucros robustos
e o mercado antecipa, né, isso e compra as ações em massa. Aí você pensa, mas os bancos vão se ferrar, vão ganhar menos. Não, eles vão em si ganhar menos juros das dívidas, dos cartão, das empresas, dos empréstimos, mas o ciclo vai girar, vai ter mais dinheiro indo e vindo, emprestando, mais consumo, mais empresas atrás de empréstimo. Assim eles ganham menos, mas mais quantidade, que assim ajuda também. Há também o fluxo de dinheiro estrangeiro. E não podemos esquecer do dinheiro grosso. O investidor estrangeiro, o gringo, não coloca dinheiro em país com estabilidade fiscal ou com um governo que gasta sem freio, que é o caso do Brasil, que as notas aí estão igual de Jamaica, uma coisa vergonhosa. E se o Brasil faz a lição de casa, adota uma política econômica de direita, focado no livre mercado e corta os juros por mérito econômico e não na marra como Lula queria, os grandes fundos de investimentos, por exemplo, dos Estados Unidos, Nova York, Londres, Tóquio, Japão, Europa, olham para o nosso país e pensam, o Brasil ficou barato e seguro. Lembrando que as empresas estão em crescimento lá fora, com IA, grandes investimentos, mas as empresas custam 30, 40, 100 anos de lucro, né, para dar o retorno dos seus investimentos. E claro que as empresas estão crescendo muito forte, às vezes dura 3 anos para retornar. Mas as empresas brasileiras, tem empresas aí igual o BASA, que é igual o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é perto de 3, 4, incrivelmente barato. Agora o preço do petróleo está despencando, as ações da Petrobras também estão despencando e a empresa está lucrando horrores, porque não abaixou o preço ainda do combustível, né? Apesar do petróleo que ela vende estar vendendo menor. Então, bilhões de dólares entram no país. E quando o investidor estrangeiro entra compondo a carteira, lembrando que lá eles têm investimento muito maior que no Brasil, ele compra as gigantes da empresa da Bolsa Brasileira. Aí entra a Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Itaú, e ali, como governo, a gente vê que Petrobras e Banco do Brasil são empresas estatais, que estão com valores menores por ter risco pelo governo, por ser estatal. E se vir um de direita, o preço explode, os lucros explodem, que elas vão valorizar mais, ter menos roubo. E, por exemplo, Petrobras vai tentar, não dá para privatizar tudo, vai tentar privatizar participações, vende um poço aqui, vende um poço ali, vende uma refinaria ali. E aí, mais ou menos, a empresa ia lucrar tantos em 10 anos, por exemplo. Eles vendem aquele valor, então, a empresa ia lucrar 10 bilhões, então vale 10 bilhões essa refinaria, vende por 10 bilhões. Aí você olha o valor de mercado da empresa, 500 bilhões, vai pagar aquilo ali tudo de dividendo. Então entra rapidamente o dinheiro, muito mais rápido, sem roubos, assim acreditamos, no fluxo de caixa da empresa, que vai para o governo e que vai para nós, que é os grandes investidores. E isso ajuda muito. Os líderes de saneamento, energia, também ajuda. Esse fluxo gigantesco de dólares faz o Ibovespa romper recordes históricos, que vemos quase chegar a 200 mil pontos, e quebra, né, de quebra, faz o dólar cair perante o real. O que derrete ainda mais a inflação dos produtos importados no nosso dia a dia. E, obviamente, ajuda, né, a gente ter um custo dos produtos mais barato para fazer mais compra, mais consumo, as empresas vender mais, precisar de mais funcionários, que esses mais funcionários vai ter mais emprego, tendo mais renda, mais dinheiro, e vai trabalhar mais, vai fazer extra, e assim vai. Vira um giro, um ciclo de consumo, de gastos. E o que muda na renda fixa e o erro dos amadores? Preste muita atenção aqui, porque é nesse momento que a maioria dos investidores amadores perde dinheiro. Quando os juros começam a cair, o investidor que ficou mal acostumado com juros de 12, 15, 13%, ao longo da renda fixa, entra em pânico.
ele vê a rentabilidade do seu CDB de liquidez diária ou do Tesouro Selic murchar mês após mês. E aí bate o desespero. Se você deixar o seu dinheiro parado nesses títulos pós-fixado, mais simples, o seu poder de compra vai corroendo pela realidade dos juros baixos. Por outro lado, quem é esperto e antecipa esse movimento consegue lucrar das duas formas na própria renda fixa. Prefixado, quem trava uma taxa alta em um título prefixado antes dos juros cair, continua recebendo aquela rentabilidade gorda, mesmo quando a taxa Selic estiver lá embaixo. A marcação a mercado ou os outros títulos de longo prazo, como o Tesouro IPCA+, ou prefixados longos, explode de valor quando os juros caem. Você pode vender esses títulos públicos com um lucro patrimonial gigantesco, muito antes do vencimento. É a renda fixa rendendo igual ações na Bolsa de Valores. Então, uma conclusão para chamada aqui para as ações. Meus amigos, de verdade, é uma só. O cenário atual é desafiador, mas os ciclos econômicos são implacáveis. Se o mundo caminhar para a paz lá na Ucrânia, no Irã, e o Brasil fizer a lição de casa com uma política econômica de direita séria, capitalista, focada em cortar a carne, os gastos do Estado, a corrupção, os juros vão desabar. E quem estiver posicionado nas ações certas, no varejo, da construção civil, empresas desalavancadas e nos títulos de renda fixa corretos, vai ver o patrimônio multiplicar de tamanho nos próximos anos. E nos momentos de maior pessimismo, como é o que estamos vivendo agora, e não significa que seria o fim do poço, pode ser que debaixo desse poço tem um alçapão, e que as fortunas do próximo ciclo são construídas. A pergunta que eu deixo para vocês: o seu dinheiro está pronto para surfar essa virada? Ou você vai esperar os juros caírem para só depois pensar no que fazer? Será que não é o momento de você pensar agora, analisar as situações? Sempre, quando faz um investimento, você tem que prever no futuro. E se você gostou dessa análise profunda em 3 partes que eu fiz aqui e quer que eu traga uma lista de, por exemplo, umas 10 ações específicas, que baratas, que pode ter essa virada nos juros, além do que eu comentei aqui, deixe seu comentário aqui embaixo com a frase "Quero as ações". Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, ajudar meu canal a monetizar, a crescer e compartilhar esse conteúdo no grupo de investidores da sua família, dos seus amigos, até aqueles que você mais odeia, para eles parar e ficar ouvindo minha voz chata pra caralho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E isso é só o começo.